parte da nossa viagem de verão vai ser uma road trip pelo sul de França. Vamos fazer uma viagem pela Provence, mas esta viagem pela Provence vai ser muito especial. Vamos já ver porquê. Um de nós é um fã incondicional de Van Gogh e não podíamos perder esta oportunidade. Nesta nossa rota pela Provença vamos fazer um caminho entre o imaginário de Van Gogh, os campos que o inspiraram, as cidades onde ele viveu, os quadros que ele pintou. É isso que nos vai guiar por esta viagem pelo sul de França. E chegamos A Provença! a uma cidade que se chama Arles. Arles. E Arles é super conhecida, pelo menos pelo Rui. E nós vamos já saber porquê. Arles é sinónimo de Van Gogh. Ruizinho, queres nos contar quem é que já andou por aqui? Quem andou por aqui é o pintor Vincent Van Gogh, que já lá vão quase 150 anos. Foi uma das paragens aqui no sul de França, durante a qual pintou alguns dos seus quadros mais famosos aqui em Arles. Nomeadamente, Boa pergunta. aquele dos girassóis. É possível. E os campos. Aqueles dos camponeses a repousar no feno e por aí fora. E também é por isso que nós viemos. A vibe da cidade é maravilhosa e há muito para descobrir nesta bela localidade. Vincent Van Gogh é um dos pintores do século XX, embora ele tenha morrido ainda no século XIX, mas cuja fama cresceu no século XX. Mais famosos, cujos quadros atingem valores mais altos e que estão distribuídos um pouco por todo o mundo. Foi um pintor que nasceu artisticamente no seio do impressionismo, é considerado já um pós-impressionista, portanto os seus quadros representam mais a natureza das paisagens, embora ele também tenha pintado retratos, inclusivamente autorretratos. Nasceu na Holanda, mas depois viajou para Paris, para Bruxelas, e acabou por os seus anos de maior atividade serem no sul de França, na Provença. Teve uma vida atribulada porque sofria de perturbações mentais, portanto ainda hoje os psicólogos e os psiquiatras discutem qual seria a doença de Van Gogh. O que é certo é que tinha uma doença que o impedia muitas vezes sequer de trabalhar ou de interagir socialmente de forma normal com as outras pessoas, e acabou por se suicidar com apenas 37 anos. Os seus quadros sobreviveram e tornaram-se um dos legados artísticos mais apreciados e mais valiosos do século XX. Van Gogh é o mote desta nossa viagem. Viemos em busca da sua história e da sua obra. Estamos na Place Lamartine, portanto a rotunda da zona onde Van Gogh viveu em Arles durante mais de um ano. Era aqui que existia a famosa Casa Amarela. Portanto, a Casa Amarela era a casa que Van Gogh tinha como sonho criar uma instituição, uma associação de pintores e de artistas, onde os artistas pudessem visitar vindos de fora, como fez Gauguin, que veio para aqui viver com Van Gogh durante uma temporada e durante a qual tiveram uma produtividade bastante elevada, mas também acesas discussões que levaram a um fim quase trágico. Aqui também Van Gogh tinha o seu quarto, que imortalizou num dos seus quadros mais famosos, o quarto de Arles, de Van Gogh. Um quarto simples. Van Gogh morava, aliás, vivia às custas do seu irmão, que lhe mandava uma mesada todos os meses, e portanto ele tentava poupar ao máximo, exceto numa coisa, que era telas e tinta. Portanto, nisso ele não poupava, que tinha uma produtividade. Durante o tempo que esteve em Arles, produziu mais de 300 quadros, quase um quadro todos os dias. E finalmente, Van Gogh também era um noctívago e
um famoso boémio, digamos assim, e gostava dos ambientes à noite, e neste caso havia um café aqui que estava aberto durante toda a noite, mais para os mais aficionados do álcool e para aqueles que nem sequer tinham casa, e portanto Van Gogh também imortalizou o interior desse café aqui neste quadro. Finalmente, estas estruturas todas já não existem porque esta praça foi bombardeada em 1944, na Segunda Guerra Mundial, e foi quase toda destruída, mas é aqui o local onde realmente Van Gogh passou agora famosos dias em Arles. Mas Arles é muito mais do que Van Gogh. A sua história remonta ao tempo dos romanos. Arles também tem tradição tauromáquica, inclusive aqui no anfiteatro romano, e que Van Gogh imortalizou num quadro chamado Les Arènes d'Arles. E Les Arènes é este magnífico edifício da época romana, o maior edifício romano da Gália, aqui em Arles. Os testemunhos da presença romana na cidade ainda são muitos. O chamado Les Arènes d'Arles é um edifício romano, um anfiteatro, que é um dos maiores do mundo. Penso que está na posição 20ª dos maiores anfiteatros de todo o mundo. Curiosamente, esta torre que se vê é uma das 4 torres que foi acrescentada posteriormente na época medieval, e curiosamente este enorme anfiteatro foi utilizado ao longo dos séculos como uma pequena cidade pela população local, ou seja, as pessoas viviam lá dentro e utilizavam as diferentes divisões do edifício para habitar. Hoje em dia é utilizado essencialmente para espetáculos, principalmente durante o verão, quer seja de tauromaquia, quer seja de música e por aí fora. Portanto, é uma parte belíssima aqui da cidade de Arles. É fácil enamorar-se por esta cidade histórica. Outra das construções romanas de Arles é o seu teatro romano, que, como se pode ver, é utilizado hoje em dia para espetáculos, tal como era na época romana, para teatro, por exemplo, e acabou por ser incorporado na cidade medieval, que era muralhada, e continua a ser então um dos locais de convívio e de reunião das pessoas e dos visitantes de Arles. Estamos na Place de la République, aqui em Arles, que é provavelmente a praça mais bonita e mais emblemática da cidade. Temos o grande obelisco romano, que foi retirado aqui da outra margem do rio, que havia um grande circo romano com este obelisco, e ele foi trazido para aqui. E tem uma igreja antiquíssima, uma igreja no estilo românico, que é de Saint-Trophin, que foi o primeiro bispo aqui de Arles, no 3º século depois de Cristo. E, portanto, também tem aqui um edifício histórico que foi convertido num hotel, e é uma belíssima praça aqui em Arles. Mas a fome começava a apertar. Hoje vamos seguir as dicas do Rui e vamos começar pela Gelataria. sobremesa. Ah, sim. Cheers! Deve-se começar sempre pela sobremesa. Sempre o melhor. Adivinhem bem o que vai ser o jantar hoje, aqui em Les Arles. O que vai ser, Ruizinho? Vai ser uma pizza 4 queijos. Nunca antes visto. Uma pizza 4 queijos. Nunca antes visto. Mas a noite ainda traria muitos segredos. E depois de jantar viemos aqui à zona ribeirinha, sobre as águas do Reno, que foi o cenário que inspirou Van Gogh para um dos seus quadros mais famosos, Noite Estrelada sobre o Reno, em que o pintor pintou aqui na cidade e
o quadro está, pelos vistos, emprestado aqui à Fundação Van Gogh, por isso amanhã não o vamos perder. Aqui a noite está a cair sobre as águas do rio Reno. E terminamos a noite nas margens do Reno, aqui num percurso que se pode fazer em Arles, que é o percurso de Van Gogh, que são as ruas calcorreadas pelo pintor de dia e de noite, que passou aqui cerca de 16 meses nesta cidade. E é aqui que acabamos o dia. Afinal, havia mais, muito mais. Na realidade, a nossa noite não termina no Rio, a nossa noite termina no café da noite. É verdade, café da noite, café à noite em Arles, um dos quadros mais conhecidos do pintor, que mostra um café à noite iluminado aqui em Arles, e que também existe aqui um café La Nuit, só que está temporariamente todo amarelinho. Van Gogh já não anda por cá, mas nesta cidade tudo apela à sua memória. Aqui em Arles, já na altura em que Van Gogh esteve aqui, que foi já no final do século XIX, a Place du Forum, que é esta praça, era uma praça de convívio, de encontro das pessoas, particularmente nos cafés, que alguns deles se mantinham abertos durante a noite toda. Portanto, Van Gogh pintava durante o dia e durante a noite, e normalmente faziam um esboço do quadro que pretendia pintar. Portanto, ele sentou-se aqui, a olhar aqui para o terraço do café à noite, e pintou um dos primeiros quadros aqui de Arles que retratava o céu estrelado. Embora aqui a luz que deu a maior parte da cor ao quadro fosse luz artificial, eram umas lanternas que iluminavam o café. Hoje as lanternas deram origem às luzes, às lâmpadas elétricas, digamos assim, mas o café continua aqui com o seu terraço e a sua famosa luz e panorama aqui na Place du Forum. O Rui Pinto, no café da noite. No café de Van Gogh. Quem diria? Era hora de descansar. Van Gogh iria inspirar os nossos dias seguintes. Bom dia, Arles. Bom dia, França. Bom dia, Van Gogh. Hoje acordamos na nossa casinha, mesmo de frente para a praça que mais inspirou Van Gogh, que é já aqui. Portanto, nós estamos super bem localizados. Vamos tratar de arrumar já as nossas coisas, porque esta nossa road trip pela Provence vai ser quase um island hopping, só que sem island. Então, o Rui já está ali a fazer a sua mochila, estamos a preparar aqui as coisas todas para sairmos, porque hoje ainda temos várias coisas para ver aqui em Arles, antes de rumar à nossa próxima paragem, e muitas coisas para ver pelo caminho. Bora lá! Estamos à entrada do Hotel Dieu, que era um antigo hospital, sanatório aqui em Arles. Depois foi criado um espaço cultural para relembrar um episódio que tornou este espaço mais famoso, que foi o internamento do pintor Vincent van Gogh aqui neste sanatório em 1889. Van Gogh acabou por ficar aqui internado por causa do famoso episódio do corte da orelha. Van Gogh vivia aqui numa casa amarela em Arles, chegou a viver durante uma temporada com Gauguin. Ele queria criar uma comunidade de pintores, mas depois teve uma acesa discussão com Gauguin
e no final dessa discussão cortou parte da sua orelha e acabou por ser internado aqui. O ser internado aqui acabou por o inspirar a pintar uma série de quadros como ele fazia em todas as circunstâncias da sua vida. Por exemplo, este que mostra o interior aqui do sanatório e dos doentes que estavam aqui juntamente com Van Gogh. Portanto, foi um episódio marcante da vida de Van Gogh e que acabou por também marcar o fim da sua estadia aqui na cidade de Arles. Van Gogh deixou-se inspirar por todos os lugares por onde passou aqui na Provença. Cada detalhe da sua obra retrata a sua vida. O pátio interior aqui do sanatório de Arles mantém-se praticamente igual ao tempo em que Van Gogh esteve aqui e foi precisamente este jardim no pátio que o inspirou a pintar um quadro que também é belíssimo, que é o quadro precisamente sobre o jardim na Casa de Saúde de Arles. Portanto, mantém-se praticamente igual. As arcadas também do hospital também da mesma forma e, portanto, uma recriação muito bonita de um quadro de Van Gogh. É praticamente estar dentro do quadro, visitar este espaço é praticamente estar dentro do quadro de Van Gogh. A obra deste artista confunde-se com a história da sua vida. Vamos agora visitar a Fundação Vincent van Gogh, que é a principal instituição aqui em Arles dedicada ao famoso pintor e que tem uma exposição temporária agora com alguns dos quadros mais famosos. Vamos ver. E estamos a ver um quadro que Van Gogh pintou precisamente aqui em Arles sobre as águas do Rio Reno, a noite estrelada aqui de Arles. É impossível ficar indiferente às memórias ainda vivas na cidade de Arles. Estamos junto ao café da noite, o café que Van Gogh pintou aqui em Arles, um dos quadros mais famosos do pintor, com o céu estrelado e com a luz das lanternas a iluminar o café, com o terraço à porta. Embora este não seja o edifício original, foi um edifício reconstruído e remodelado de forma a estar o mais possível parecido com a pintura de Van Gogh. Portanto, neste caso, Van Gogh foi inspirado pela paisagem de Arles, pelo café, mas agora o café atual é que foi inspirado pela pintura e pela arte de Van Gogh. Mas a poucos quilómetros da cidade há mais. Estamos junto a outro cenário aqui muito perto de Arles, que é a Ponte de Langlois, agora chamada Ponte Van Gogh. Portanto, uma ponte sobre um canal que Van Gogh pintou aqui com as mulheres a lavar a roupa. E é uma ponte levadiça, embora, mais uma vez, a ponte que está aqui é uma reconstrução histórica, mais uma vez, inspirada na ponte levadiça que ele pintou neste quadro a quando da sua estadia aqui em Arles. E já estamos no nosso carrinho. Vamos mudar já de cidade, deixamos já Arles para trás e vamos agora a caminho de Saint-Rémy de Provence, que também tem uma história relacionada com e que vamos já contar-vos quando lá chegarmos. Bora lá, para Saint-Rémy de Provence. Saint-Rémy de Provence marcou profundamente a obra de Van Gogh, mas não só. Chegamos a Saint-Rémy de Provence. Vocês não sabem, mas nós viemos descobrir a casa
onde nasceu quem? Rui Pinto? O mais famoso, provavelmente o mais famoso profeta, digamos assim, ou astrólogo europeu, que é Nostradamus. E foi aqui, precisamente aqui, nesta casa em Saint-Rémy de Provence, que nasceu Michel de Nostradamus. Nostradamus nasceu no início do século XVI, filho de pais que também já tinham tradição na medicina e tornou-se médico. Portanto, a sua principal profissão era médico. Mas, ao mesmo tempo, nessa altura, a medicina, a astrologia, a matemática, a física, estava tudo junto e, portanto, Nostradamus acabou por se especializar também em astrologia e acabou por escrever uma das obras mais conhecidas em termos proféticos, que se chama As Profecias de Nostradamus. Portanto, as Profecias de Nostradamus, ainda hoje, quer dizer, elas são escritas numa linguagem muito simbólica, portanto, muito difícil de decifrar o seu significado, e ainda hoje há constantes reinterpretações do que ele terá querido dizer. Portanto, ainda hoje, se normalmente a posteriori, não é, depois das coisas acontecerem, diz-se que Nostradamus previu que isto aconteceu porque está nas profecias escrito de uma forma simbólica. Portanto, não se sabe se isso é verdade ou não, mas a verdade é que durante a sua vida ele conseguiu posições bastante destacadas, chegando a ser o médico do rei, e diz que durante a sua vida teve várias visões em que terá adivinhado, por exemplo, a eleição de um determinado Papa. Portanto, diz que ele passou por um monge, por exemplo, e Nostradamus ajoelhou-se aos pés do monge e disse: Sua Santidade, ajoelho-me aos seus pés. E este monge, passado não sei quantos anos, tornou-se Papa. Portanto, há assim várias histórias em torno de Nostradamus, mas ainda hoje As Profecias de Nostradamus é um livro super vendido e muito lido por todas as pessoas que se interessam por estas questões. Mas foi Van Gogh que nos trouxe até aqui. Esta povoação marcaria a sua vida profundamente. Em Saint-Rémy é possível fazer um percurso a pé com várias reproduções dos quadros que Vincent pintou aqui, e é entre o Museu d'Estrines e o mosteiro, o sanatório, o hospital psiquiátrico onde Vincent esteve internado aqui em Saint-Rémy. Vamos seguir as pisadas de Vincent van Gogh. Ao longo deste percurso temos reproduções de vários dos quadros que Van Gogh pintou aqui. Aliás, foram mais de 150 quadros pintados aqui em Saint-Rémy. A maior parte deles retratando a paisagem aqui em redor, dos ciprestes, dos campos e das montanhas. Uma faceta que é pouco conhecida relativamente a Van Gogh é a sua faceta de escritor. Portanto, durante toda a sua vida ele escreveu cartas frequentes a vários dos seus conhecidos, quer familiares, quer amigos, quer pintores que ele conheceu, mas claro, o grande correspondente da sua vida foi o seu irmão, Theo Van Gogh. E são essas cartas que aparecem aqui, por exemplo, nestas reproduções, porque nas suas cartas ele normalmente falava dos quadros que pintava e das circunstâncias em que esse quadro foi pintado, portanto, das suas emoções, das circunstâncias da sua vida. Portanto, as cartas são um elemento fundamental para a biografia deste pintor. As obras de Van Gogh estão expostas num percurso que liga a cidade ao hospital psiquiátrico. Foi aqui, em Saint-Rémy de Provence, que Van Gogh acabou por, voluntariamente, ser admitido num hospital psiquiátrico, aqui Saint-Paul-de-Moselle, que ainda hoje funciona como hospital, e que Van Gogh, após o incidente da orelha, com a discussão com Gauguin, acabou por se deslocar. Aqui estão algumas dezenas de quilómetros entre Arles e Saint-Rémy, e veio-se internar voluntariamente aqui no hospital, e passou aqui um ano, desde maio de 1889
a maio de 1890, durante o qual viveu aqui num quarto e durante o qual produziu também muito ativamente, embora houvesse períodos em que tinha ataques, digamos assim, e não conseguia produzir. Portanto, nos períodos em que estava melhor de saúde, Van Gogh produzia ativamente e pintou cerca de 150 quadros aqui no hospital. Van Gogh é um dos artistas mais incompreendidos do seu tempo. Era completamente obcecado pelas suas paixões e entregou-se de corpo e alma às suas obras. Um dos quadros verdadeiramente mais famosos de Van Gogh é a Noite Estrelada, que foi pintada aqui em Saint-Rémy, e provavelmente a vista do seu quarto ou da sua imaginação, e é desse quarto, a reconstrução desse quarto que nós vamos ver já a seguir aqui no Hospital de Saint-Rémy. Estou sentado no salão dos visitantes aqui do Hospital de Saint-Rémy e era aqui que também esperávamos pessoas que vinham visitar os seus familiares, que estavam, por exemplo, internados aqui na enfermaria do hospital. Portanto, uma espécie de dormitório, uma sala hospitalar, não é? No fundo. E depois os pacientes também tinham os seus quadros, que é isso que vamos visitar já a seguir, incluindo o quarto de Van Gogh. Temos aqui a sala do Dr. Peyron, que era um médico do hospital, que foi um médico que depois, em maio de 1890, acabou por dar alta a Van Gogh, dizendo que ele estava curado, só que depois, infelizmente e tragicamente, passado pouco tempo, mostrou-se que não, que isso não era verdade. Então, temos a parte aqui também da farmácia, com os diferentes produtos hospitalares. Aqui também os quartos das irmãs, porque isto era um estabelecimento religioso. O amado superior. Aqui o quarto de outro doutor, com direito a piano e tudo. Estamos aqui na parte dos banhos, do salão de banhos aqui do hospital, que os banhos eram considerados, ainda hoje são considerados terapêuticos, não é? Portanto, particularmente para pessoas que estão a sofrer mentalmente e, portanto, o banho pode ter um fim terapêutico e relaxante. E, portanto, aqui tínhamos a parte dos utensílios e provavelmente cada doente tinha aqui a sua prateleira. As memórias e histórias da vida de Van Gogh ainda se sentem neste pequeno quarto. As camisas sujas de tinta, o padrão tradicional das suas vestimentas, o quarto que ele próprio imortalizou nos seus quadros. Van Gogh parece continuar vivo aqui. Este era
o quarto de Vincent van Gogh, o quarto durante o qual ele passou aqui um ano no Hospital de Saint-Rémy e da janela do qual tinha vistas para a paisagem, os campos e as montanhas que o inspiraram a produzir os variadíssimas dezenas de quadros que ele pintou aqui. Aliás, por exemplo, nomeadamente relativamente à Arles, o famoso quarto d'Arles, a pintura do quarto d'Arles, duas das versões dele foram também pintadas aqui. Portanto, foi uma época muito traumática para ele, em termos de saúde mental, mas também muito produtiva a nível artístico. Mas nós queríamos muito ver os campos que tanto inspiraram o artista, em termos de luz e em termos de cor. Um dos aspectos fundamentais da obra de Van Gogh e que o tornou famoso é o uso da cor, isto para um pintor que nasceu na cinzenta Holanda, que viveu também na Bélgica, viveu depois em Paris, mas que nos seus anos mais produtivos se mudou para o sul de França. Realmente as cores do sul de França dominaram o trabalho de Van Gogh, nomeadamente a parte rural, em termos dos campos de cultivo, as diferentes cores que os campos e a natureza vai assumindo ao longo das diferentes estações do ano, a parte das colheitas, a parte do semear, das plantações, portanto todo esse ciclo produtivo associado também à natureza revelou-se fundamental na obra de Van Gogh e portanto foi uma das coisas que Van Gogh retratou mais nos seus quadros, foi a parte da cor associada à natureza. Os campos de lavanda nunca foram pintados por Van Gogh, o que leva a crer que esta cultura tenha sido introduzida na Provença posteriormente. Durante a sua fase na Provence, Van Gogh pintou muito do que é o dia-a-dia dos trabalhadores rurais, todas as suas fases, como por exemplo aqui a fase do descanso, a sesta, assim como a fase do semear o trigo, da colheita, do crescimento, das diferentes cores que os campos vão assumindo. Portanto, para Van Gogh, que quando era mais novo tinha passado por uma fase religiosa em que supostamente queria seguir a carreira do pai, portanto ser pregador, ser pastor da igreja protestante, neste caso, mas para ele as escrituras sempre tiveram muita importância e portanto ele fazia sempre o paralelismo da humanidade com o trigo. Portanto a humanidade é um pouco como o trigo, tem que ser semeado em bom solo, tem que crescer, mas mais cedo ou mais tarde vai ser ceifado e vai ser separado o trigo bom do trigo mau. Portanto, para Van Gogh, essa ideia religiosa misturava-se com a vida real dos trabalhadores e para ele era sempre fonte de inspiração, realmente, essa vida dura, mas cheia de momentos com cor e momentos que ele eternizou nos seus quadros. Mas são os girassóis que para sempre ficarão ligados a Van Gogh. Para muitas pessoas, Vincent van Gogh é sinónimo de girassóis e a verdade é que foi dos temas mais pintados pelo famoso pintor, nas mais diversas variedades, cores, formatos. Portanto, há vários quadros dos mais caros e famosos de Van Gogh que são os girassóis. Portanto, o girassol é uma cultura típica aqui da Provence e realmente está ligada com o ritmo diário do sol, da cor e portanto isso fascinava Van Gogh e é por isso que dedicou tanto tempo a pintar os girassóis e a aperfeiçoar a sua técnica de pintura.
principais na paisagem da Provença e também nos quadros de Van Gogh são os ciprestes. Árvores lindíssimas que realmente marcam a paisagem e que Van Gogh pintou-os e retratou-os de uma forma espetacular. Aliás, é dos quadros que eu mais pessoalmente aprecio, são os quadros que envolvem ciprestes de Van Gogh. E hoje estamos aqui e faz anos que Van Gogh morreu. Faz hoje anos, a 29 de julho, que Van Gogh morreu em 1890 e 37 anos. Portanto, foi há 134 anos e estamos aqui a visitar a Provence nesta mesma altura e a recordar esse pintor genial que foi Vincent van Gogh e a luz do sol poente. É impossível percorrer estes locais e não sentir profundamente a dor interna que habitou o seu coração. Este é aquele que se pensa ser o último quadro de Van Gogh. Em julho de 1890, Van Gogh estava em Auvers-sur-Oise e, a 27 desse mês, alegadamente disparou sobre si próprio. Este terá sido o quadro que ele pintou antes desse ato. Muitos psicólogos e teóricos pensaram sobre o quadro, o que é que o estilo poderia dizer, a negrura do céu, mas tudo isso é especulação. O que se sabe é que dia 27 Van Gogh caminhou já com o ferimento para a sua casa, foi assistido por 2 médicos, o seu irmão veio no dia a seguir para estar junto dele, mas Van Gogh acabou por falecer dia 29 de julho de 1890 e sendo enterrado no dia seguinte. O seu irmão, passado poucos meses, morreria também e seria enterrado junto com ele. Passado uns anos, o seu corpo seria transplantado para o mesmo cemitério em Auvers-sur-Oise. Este é o quadro que indica a morte de Van Gogh. Van Gogh permanecerá para sempre um enigma até para ele próprio. A sua obra inclui mais de 2000 trabalhos e, no entanto, de todos os seus quadros, apenas um foi vendido durante a sua vida. Hoje, um dos seus quadros atingiu 117 milhões de dólares em Nova Iorque.